Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, vamos para mais uma semana, lembrando que hoje o nosso vídeo é mais uma leve revisãozinha, né? Porque a gente tá chegando ao nosso momento de avaliação. Então, vejam só, a nossa unidade, né, para o conteúdo é a unidade 4 que fala litosfera, natureza e sociedade. E ao longo de todo o capítulo, não só, né, agora, mas antes mesmo do recesso, a gente viu algumas situações que falam aí da estrutura terrestre, né? E aí na página 94 vem abordando o tema litosfera e a dinâmica interna. E aí, gente, nesse processo desse capítulo 11, a gente conseguiu ver as camadas que existem em volta da Terra, né? A litosfera, a hidrosfera, a atmosfera e a biosfera, né? E toda a composição que estrutura. A gente também viu que essas camadas, elas trabalham em agrupamento. E se entrar em uma em falha, né? Se acontecer algo de errado com uma, todas as outras são comprometidas no seu funcionamento, né? Então é necessário que a gente tenha entendido essas situações, porque é justamente essas camadas que dá aí a capacidade do planeta Terra se manter vivo, tá? Então é interessante também ser dito que é justamente esse trabalho em grupo que deve ser mantido. E é aonde vem as grandes preocupações da população, né? Em decorrência aí de toda a situação ambiental, para que não haja aí um colapso nesse grupo e a qualidade de vida degrade drasticamente, tá? A gente também viu as composições, as camadas da Terra. E a gente tem desde o seu núcleo interno ao núcleo externo. Temos também o manto interior, o manto e a crosta. Lembrando que o manto ele é dividido em duas esferas, né? A esfera que fica abaixo da camada da crosta terrestre, que é essa parte que a gente habita, e temos também o manto inferior, onde as temperaturas são mais elevadas e tem aí toda aquela movimentação que a gente tratou aí nessas últimas aulas. E temos também o núcleo interno e o núcleo externo, que são partes do planeta onde não foi possível chegar ainda, né? Devido aí às altas temperaturas que atingem no interior da Terra. Essa composição de camadas, gente, principalmente nessas áreas mais internas, elas são baseadas em estudos, né, que levam a crer essa formação na estrutura terrestre. Lembrando, são baseados em pesquisas, porém, ainda não foi possível chegar aí a tão distante no nosso interior terrestre para realmente chegar a constatar os fatos verídicos. Mas, diante de todos os estudos que foram feitos ao longo dos anos, dos séculos, na verdade, trazem aí as informações desse processo de composição, tá? A gente viu também a situação das mudanças geológicas, né? Que fala aí de todo o processo de existência do planeta Terra, desde os seus primeiros habitantes até a nossa geração, né? Até a era que a gente vivencia hoje. E aí, nesse processo de mudanças geológicas, a gente conseguiu perceber também o processo de modificação, as transformações que foram acontecendo tanto na vegetação, quanto também nas espécies que habitavam o planeta e até mesmo na composição terrestre, né? A estrutura do relevo terrestre tem aí uma história que é marcada também nesse processo de eras, tá? Falando no relevo, a gente viu a situação do relevo que atinge aí a maior parte do planeta, né? Que são estruturados em planícies, planaltos, depressões e
montanha. E aí, claro, que a gente até recordou na nossa última aula que da mesma forma que o planeta Terra se estrutura no território continental, né, na parte terrestre, que tem aí a Terra, o interior do oceano também tem umas características semelhantes e também é chamada de relevo. Porém, algumas das denominações que a gente usa no relevo continental é diferente da do relevo oceânico, certo? Lembrando que a situação do relevo, ela mexe muito também com essa questão de altitudes, né? E aí cada terminologia dessa, de depressão, relevo, montanha e planícies, tá baseado na sua altitude, certo? E claro que o marco zero é aí a nível do mar, até onde a água continental não, né? A água oceânica atinge o seu nível, tá? E aí, pessoal, a gente passou a ver também, né, depois de toda essa questão da formação da estrutura, da composição terrestre, da situação de relevo, a gente começou a ver também os agentes internos, né, que podem alterar esse relevo. E é justamente aonde a gente viu a questão do tectonismo, que está baseado aí nas placas tectônicas, né, e todo aquele processo de movimentação, que pode ser convergente ou divergente, e atuar tanto no encontro de duas placas oceânicas, como duas placas continentais, como também entre uma placa continental e oceânica, não é isso? A gente viu também o vulcanismo e todo o processo que pode acontecer no interior da Terra e que pode vir a modificar o relevo e, consequentemente, né, colocar aí esses vulcões ativos. Inclusive, a gente viu situações desse processo em fases de quando os variados tipos, né, na verdade, os variados tipos de erupções erupções vulcânicas que podem acontecer, não é isso? A gente viu também a situação dos abalos sísmicos, que são aqueles que a gente chama de terremotos, né? Os populares terremotos, e a gente viu que eles podem ter aí várias magnitudes, desde impactos que a gente não sinta até a grandes tremores, né? E aí, devido a toda essa movimentação, toda essa agitação que pode vir a acontecer em decorrência dos movimentos internos do nosso planeta, pode trazer aí modificações ao relevo. E essas modificações de uma explosão, desculpa, desde uma explosão vulcânica, né? Desde um choque entre placas tectônicas, o crescimento de montanhas, né? O surgimento de ilhas no oceano, o desnivelamento, né? Do próprio relevo. Então, as características atribuídas a toda a movimentação que acontece no interior da Terra tem o seu reflexo no lado exterior e que ele pode acontecer num processo lento, mas também repentino, dependendo muito das causas dessa modificação e o impacto que isso atinge, né? Vimos o mais recente, né, que foi aí a questão dos agentes externos, naturais e também da nossa própria ação. Os agentes externos naturais são a associação ao sol devido às temperaturas, às chuvas também devido às temperaturas e também ao impacto dessas águas ao chocarem-se na terra. E também o vento, que tem aí também suas interferências, mesmo parecendo uma coisa tão simples e tão tão assim, minimizada, mas ele pode trazer grandes transformações ao longo do tempo, não é? E aí, claro, que é associado a toda essa situação, né, de processo de transformação através dos impactos naturais, a gente também tem o nosso papel de vilão nessas modificações do relevo, né? E é justamente quando a gente chega a atingir
o meio ambiente com maior intensidade através do processo de adaptação e transformação que a gente pode causar, né? E aí é justamente nesse processo que a gente também tem que se preocupar com a situação ambiental, porque as nossas atitudes, consequentemente, vai ter aí seus prejuízos, certo? A gente fica com esse breve resuminho, lembrando mais uma vez para vocês darem aquela caprichada nos estudos, tá? Qualquer dúvida, já sabem, estou aqui para ajudar. Um grande cheiro e até o nosso encontro.